dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz de Deus esteja sobre você e que este dia seja cheio da luz que vem do Senhor. Seja bem-vindo ao Devocional de Fé. Você é nosso convidado a todos os dias ouvir, compartilhar, estar conosco aí meditando na Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo juntos, nesses últimos dias, a segunda carta de Paulo para o seu filho amado Timóteo, filho na fé, filho no coração. Estamos chamando essa série, essa mensagem de pai para filho. São as últimas palavras de Paulo. Ele está na prisão, é a última carta que ele escreve antes de ser morto. Capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, diz assim: Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles se encontram Frígelo, Hermógenes, que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onésiforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. E você sabe melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Queridos, aqui o apóstolo está conversando com seu discípulo amado sobre algo que acontece entre nós. Acontece muito, chamado decepção. Sabia que líderes, homens de Deus, pastores, pregadores também passam por decepções? Sabia que pessoas que têm maturidade espiritual também passam por decepções? Mas quem tem essa maturidade consegue perdoar, consegue deixar para trás, mas enxerga o quanto os seres humanos são muitas vezes levados pelo vento, mudam de opinião. Sabe que a amizade é uma coisa que todos nós precisamos. Amigos fiéis, pessoas que estão do nosso lado, que se importam conosco. Quer dizer para você que, inclusive, você tem que ser amigo e se importar também com aqueles que cuidam da sua vida espiritual. Líderes também têm necessidades. Pastores também têm necessidades. Obreiros, diáconos também têm necessidades. Não é só porque eles conhecem a palavra e têm a palavra que eles não precisam de nada. E aqui o apóstolo estava numa cadeia. E as cadeias romanas, eu falei no primeiro dia, mas eu quero repetir, as cadeias romanas, elas funcionavam assim. Era uma espécie de calabouço, um lugar escuro. Geralmente ela era subterrânea. E lá não existia o Estado, o governo romano não dava comida e nem nada para os prisioneiros. Mas permitia que uma vez por dia entrasse alguém da família ou algum amigo desse prisioneiro para levar mantimentos. Então, se ninguém fosse levar nada, o prisioneiro morria de fome. Essa era uma forma de isentar o governo, o Estado de gastos, mas também uma forma de se livrar de prisioneiros que ninguém se importasse com eles. Digamos, se ninguém fosse lá, ninguém levasse comida, a pessoa morria. Morria dentro da cadeia, morria de fome, de frio. E veja, além disso tem a questão da companhia. Imagina você estar preso num lugar e ninguém vir te visitar. Imagina você estar preso num lugar e ninguém se importar com você. O apóstolo Paulo estava preso porque estava pregando o evangelho. E ele foi proibido pelos judeus e foi preso porque ele não seguiu essa proibição. Ele continuou pregando. Então os judeus mentiram para os romanos, dizendo que ele causava tumultos. E ele foi preso por causa disso. E aí eles iam julgar ele num tribunal judaico e iam matar ele. E aí ele apelou para César. Ele disse, sou cidadão romano e eu apelo para um julgamento romano em Roma. E aí ele é transportado para Roma. E isso aqui que ele está escrevendo é lá em Roma. Então veja, ele
ele vai para Roma, né? Existem vários lugares no caminho onde ele vai passando, tem toda aquela história do naufrágio no caminho, e lá em Roma ele depende da ajuda das pessoas, porque ele está numa prisão romana. Mas não é a sua terra, lá não é onde tem os seus parentes, os seus amigos. Ele está preso por causa do evangelho. E ele disse: eu não me envergonho das minhas algemas. Ou seja, eu estou preso, eu estou nesse lugar aqui. Paulo devia estar sujo, Paulo devia estar faminto, roupas rasgadas, aqueles lugares fediam porque não tinha um banheiro adequado, era umas latrinas. Você imagina, não era um lugar confortável. Mas será que era hora de abandonar? Não. Cada pessoa é preciosa, ainda mais o homem que levou a palavra de Deus para toda essa gente. As pessoas deviam honrá-lo, cuidar dele, mas as pessoas estavam esquecendo dele lá na cadeia. E ele disse que todos da província da Ásia, ou seja, havia irmãos naquela região que ele pregou o evangelho lá na Ásia. Esses irmãos o abandonaram. E ele falou de Fígelo e Hermógenes, 2 homens que o abandonaram, ou seja, pararam de visitá-lo, pararam de ajudá-lo. E aí ele fala de um outro homem chamado Onesíforo. Onesíforo, tem um acento no i, Onesíforo, que sempre lhe deu ânimo e nunca se envergonhou das suas algemas. Então aqui ele está dizendo: olha, alguns me abandonaram, mas Deus enviou um homem que sempre me deu ânimo. Nós precisamos de amigos na fé. Tem dias que nós estamos como que nessa prisão, mas não estamos numa prisão. Mas é como se estamos num lugar escuro e nos sentindo sozinhos. Tem dias que precisamos de um abraço, de uma conversa, que simplesmente alguém nos pergunte: você está bem? Pelo que eu posso orar por você? Você precisa de algo? Tem algo que eu posso te ajudar? Como você está? Cuidado, queridos. Cuidado que muitas vezes nós nos tornamos egoístas espirituais. Nós apenas queremos receber de Deus e receber dos irmãos, mas não temos desejo nenhum de dar. Deus nos chama a dar. Deus nos chama a ir em direção ao outro. Quantas vezes você perguntou para o seu pastor, para o seu líder espiritual, o que ele precisa? O que ele precisa em oração? Se ele está bem? Como está a sua família? Quantas vezes você perguntou pelo que poderia orar por ele? Quantas vezes você perguntou o que você poderia fazer para ajudá-lo? Às vezes a gente só quer receber. Mas sabe que as pessoas que estão nos servindo a Deus e nos abençoando são pessoas. E elas muitas vezes também precisam de algo. E principalmente precisam de amizade. Eu estou falando isso num contexto. Saíram pesquisas nos últimos anos, pesquisas norte-americanas e pesquisas brasileiras, falando que existe muito entre pastores a depressão. E aí foram pesquisar por que existe tanta depressão, tantos casos de depressão entre pastores e líderes religiosos. E descobriram que o maior motivo é que eles se sentem sozinhos. Ou seja, eles passam por situações difíceis, como todo mundo passa, mas eles não podem dividir isso com ninguém, porque as pessoas esperam que eles sejam super-heróis. Gente, mas são humanos. Paulo não esconde a sua humanidade. E assim eu quero também falar dos irmãos na igreja. Quantas vezes você vai na igreja, você vai, participa da reunião, louva a Deus, adora a Deus e vai embora. E não sabe nem o nome do irmão que está do teu lado. Nem o nome da irmã, da família. Quantas vezes nós vivemos um evangelho individualista, não nos envolvendo com as pessoas. Gente, nós precisamos ser de fato irmãos, não apenas na saudação que diz a paz do Senhor, irmão. Se somos irmãos, irmãos se importam um com o outro. Irmãos têm o mesmo sangue e irmãos cuidam uns dos outros. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, pedimos que o Senhor nos livre do individualismo, do egoísmo, que possamos honrar, cuidar e proteger dos nossos irmãos,
e também daqueles que se sentem sozinhos e da liderança, dos obreiros, daqueles que estão servindo a Ti, Senhor. Que possamos nos lembrar também dos órfãos, das viúvas, dos que estão nas cadeias, dos que estão nos orfanatos. Possamos lembrar dos nossos familiares que estão lá no asilo, dos velhinhos, dos idosos. Possamos nos lembrar, Senhor, ir visitar e amar e cuidar. Senhor, eu peço que cada pai e mãe seja honrado pelos seus filhos, seja cuidado, Senhor. Oh Deus, que bom que nós podemos ser pais e mães e também ser pais e mães espirituais, e é bom poder nós darmos e abençoarmos com aquilo que recebemos. Mas eu peço também, Senhor, que nós venhamos a honrar aqueles que são os nossos pais e mães biológicos e também pais e mães espirituais, que no seu devido tempo nos serviram, cuidaram de nós e continuam cuidando, zelando. Talvez agora, Senhor, esse pai, essa mãe está idoso e foi esquecido pela família, esse vovô, essa vovó. Pedimos, Senhor, ajuda esses irmãos, essa família a lembrar dos seus idosos. Ajuda, Senhor, a irem em socorro, em direção. Ajuda, Senhor. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, a lembrarmos uns dos outros, a cuidarmos, a sermos amigos. Ajuda-nos, Senhor, a nos envolvermos mais com as pessoas, a concedermos tempo a elas, a visitarmos elas, sairmos da nossa bolha individualista e vivermos uma vida mais de comunidade. É isso que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo. Que a paz do Senhor esteja sobre você e que você se envolva com pessoas. Mais do que projetos e tarefas, você se envolva com pessoas. Que o Senhor esteja contigo, que Deus te dê sabedoria, em nome de Jesus. Compartilhe o devocional. Amanhã estamos juntos.